Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Classic Cars Brasil, o canal 100% dedicado a contar a história dos grandes ícones da nossa indústria automotiva nacional e mundial. Se você é um apaixonado ou apaixonada por carros clássicos e suas histórias, está no lugar certo. Hoje nós vamos falar de um carro que foi criado para o brasileiro, foi o primeiro modelo da Volkswagen criado pensando no público brasileiro. Fez determinado sucesso, sim, mas talvez se tivesse sido lançado um pouquinho depois, teria alcançado um patamar de relevância muito maior na história. Hoje nós vamos falar do SP2. Ele, de fato, foi o primeiro modelo que a Volkswagen criou, pensando especificamente no público brasileiro. A gente vai entender um pouco da história dele, o que aconteceu, até onde foi e tudo mais, beleza? Então, se você gosta do SP2, se você é fã desse carro, já deixa o like no vídeo aqui agora no comecinho para não esquecer lá no final. Se ainda não é inscrito no nosso canal também, por favor, já se inscreva no nosso canal. Isso ajuda bastante a gente a ganhar relevância, a gente a ganhar cada vez mais notoriedade aqui dentro do YouTube. Vamos lá. O Volkswagen SP2 é notável em primeiro lugar pelo seu design inconfundível. O carro foi projetado pelo renomado designer brasileiro Marco Biancastelli, que trabalhou para criar um veículo esportivo com linhas elegantes e aerodinâmicas, e ele conseguiu fazer isso porque de fato é um carro muito, mas muito bonito. O SP2 apresenta um perfil baixo e alongado que se destaca imediatamente. Sua dianteira afilada e traseira arredondada contribuem para um visual esportivo e sofisticado. A carroceria é uma mistura harmoniosa de curvas suaves e ângulos afiados, criando um design atemporal que ainda atrai admiradores hoje. De fato, tem muita gente que, mesmo tendo nascido depois do encerramento da produção do SP2, tem nesse carro em específico como um dos principais modelos a admirar. O SP2 apresenta faróis dianteiros retangulares que se estendem até a grade frontal, criando uma aparência única. Além disso, os indicadores de direção traseiros são notáveis por sua forma triangular, reforçando o design distintivo do veículo. O interior do SP2 era igualmente elegante, com bancos bem estofados e um painel de instrumentos funcional. O carro foi projetado para acomodar duas pessoas confortavelmente, com espaço limitado. No banco traseiro, os materiais de alta qualidade e o acabamento refinado refletiam o compromisso da Volkswagen com a qualidade e o conforto. Além de seu design impressionante, o Volkswagen SP2 oferecia um desempenho notável para a época. Ele vinha com um motor 1.7 litros refrigerado a ar, basicamente aquilo que a Volkswagen fazia nos carros populares da época, né? Fusca e Brasília, que eram motores refrigerados a ar, motores traseiros, que produzia aproximadamente 75 cavalos de potência. Esse motor era uma revolução do motor boxer utilizado nos Fuscas e Carmanguias, proporcionando confiabilidade e simplicidade de manutenção, o que era de fato muito bom. A transmissão era manual de 4 marchas, proporcionando um controle direto sobre o desempenho do veículo. A tração traseira contribuía para uma experiência de condução esportiva, tornando o SP2 um carro ágil e divertido de dirigir. Uma característica notável do SP2 era sua suspensão independente nas 4 rodas. Isso melhorava a estabilidade do veículo e garantia um manuseio suave, mesmo em curvas mais acentuadas. A combinação de tração traseira e suspensão independente contribuía para um comportamento dinâmico impressionante, principalmente se a gente lembrar que estamos falando aqui de um carro lançado no começo da década de 70. Graças ao seu motor 1.7 e à relação peso-potência, o SP2 conseguia atingir velocidades respeitáveis. O carro era capaz de acelerar de 0 a 100 em um tempo surpreendentemente curto, tornando um dos carros mais rápidos entre os esportivos disponíveis no mercado brasileiro daquela época, lembrando sempre disso. A produção do SP2 foi curta, mas sua história é rica em detalhes interessantes. Ele foi introduzido no mercado como um esportivo em 72, um esportivo de luxo. A Volkswagen tinha a intenção de criar um veículo que atendesse à demanda por carros esportivos elegantes e eficientes. Durante a sua produção, o SP2 passou por algumas edições especiais que adicionaram toques exclusivos. A versão série prata, por exemplo, apresentava uma pintura prateada, obviamente, e detalhes em acabamento exclusivos. Essas edições especiais tornaram o SP2 ainda mais desejável para os entusiastas. Mas, infelizmente, em 76, a produção do SP2 foi encerrada.
Diversos fatores, como questões econômicas, regulatórias, fizeram com que a empresa decidisse por descontinuar o modelo. Mesmo que ele já havia ali tido uma certa legião de fãs, já havia conquistado um público relativamente fiel, tendo sido produzidas pouco mais de 11 mil unidades ao longo desses 4 anos, a Volkswagen ainda assim decidiu de fato terminar porque já via que não valia mais a pena. O grande ponto do SP2 é que, como eu disse no começo do vídeo, ele é meio que um carro talvez lançado fora de época, porque o público brasileiro daquela época, Fusca à parte, estava acostumado com carros com linhas um pouco mais quadradas ainda, né? Eram carros com design mais agressivo, digamos assim, né? Linhas mais retas. E o SP2 ele é o oposto disso, né? O SP2 ele é um carro bastante pensado na aerodinâmica mesmo. O formato do SP2 auxilia na aerodinâmica do carro, e óbvio que deixa o carro também muito bonito, mas era completamente diferente do que se via na época. Fora que assim, como eu já disse aqui também, o carro foi lançado como um esportivo de luxo, e talvez isso tenha pego essa pecha de esportivo de luxo, porque quando a gente pensa num esportivo, a gente, na década de 70 ainda, a gente pensa, por exemplo, sei lá, no Opala. O Opala é um esportivo SS, inclusive já tem vídeo aqui no canal, hein? Se você ainda não assistiu o vídeo do Opala, eu recomendo, é um dos melhores vídeos produzidos aqui pelo canal de longe, qualidade impecável, tá bom? O Opala talvez fosse a maior referência de esportivo no Brasil. E era um motor de 4.4 litros, ou 4.1, dependendo do modelo. E aqui a gente está falando, por mais que seja um carro leve, por mais que seja um carro mais aerodinamicamente aprimorado do que o próprio Opala, é um carro com motor 1.7. E a gente não está falando dos esportivos de hoje em dia, populares, né, que levam o motor, por exemplo, 2.0, só que com turbo, e um torque de 20, 25 kgfm. A gente está falando de um motor 1.7 refrigerado a ar, que é um motor de Fusca pouca coisa melhorado. Então, para o público que a Volkswagen queria atingir, esse carro era insuficiente. Já para o público que gostava de carros populares, via nesse carro de fato algo mais legal, algo diferente, só que muito acima do preço de um carro popular. Então o SP2 ele ficou num limbo. Ele não agradava ao público-alvo e ele era muito caro para o público que não era o público-alvo. E aí ele acabou sendo descontinuado justamente porque a relação custo-benefício, apesar de ser muito boa, ela não foi bem difundida e não foi muito bem aceita pelo público da época. Tanto que o SP2 ele foi de fato fazer sucesso e se transformar num dos principais exemplares da indústria automotiva brasileira aí na década de 70, depois. Agora, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que começaram a ver o verdadeiro valor desse carro, começaram a enxergar as qualidades, digamos assim. É uma pena, mas infelizmente aconteceu. O Volkswagen SP2 é um dos carros mais icônicos da nossa indústria automobilística brasileira, isso com certeza. Seu design distinto, desempenho notável e história de produção breve, mais marcante, o tornaram um verdadeiro tesouro para os entusiastas de carros clássicos. O legado do SP2 continua a prosperar, e seu status como ícone da cultura automobilística brasileira permanece inabalável. O SP2 é mais do que um carro, é uma parte fundamental da nossa história automobilística e uma fonte de inspiração para os amantes de carros de todas as idades. Galera, muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo até aqui. Mais uma vez, estou aqui humildemente pedindo para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no nosso canal se ainda não forem inscritos, compartilhem com os amigos de vocês, manda no grupo dos colecionadores de SP2, dos amantes de Volkswagen, enfim. Façam com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas, isso é extremamente importante para o nosso canal. A gente ainda está no comecinho da nossa história, então isso ajuda muito. Cada like conta muito, cada inscrito novo conta muito e faz com que a gente consiga atingir a relevância que a gente quer atingir aqui dentro do YouTube, tá bom? A gente se dedica bastante para entregar um trabalho minimamente aí bom para vocês e eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês por me acompanharem até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!